Eu sou Felipe Nascimento, estou aqui ao vivo no BMC Market, porque aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias repercutidas com o nosso time. Eu e Daniel Morales estaremos até às 3h30 no debate com Alan Gani, com Alexandre Cabral. E hoje a gente vai ter por aqui também o analista político Eric DK, para dar um panorama de tudo que está acontecendo em Brasília. Inclusive, entre os principais destaques que a gente tem aqui, vem justamente lá de Brasília, essa questão da PEC dos precatórios, a votação que vai ser amanhã, pelo menos isso é o que diz o presidente da Câmara, Arthur Lira, também o líder do governo, Ricardo Barros, dizendo que vai ter sim votação amanhã. Embora no fim de semana a gente tem visto aí a decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, sobre toda essa questão, né? Impedindo a distribuição de emendas, impedindo o pagamento das emendas e todo mundo de olho aí, será que isso vai continuar? Será que não vai continuar? Hoje, mais tarde, daqui a pouco, tem uma reunião do presidente Arthur Lira com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Eles vão conversar sobre essa questão do orçamento, vão comentar sobre toda essa questão, vão falar e a gente sempre trazendo as informações assim que forem saindo, a gente vai trazendo essas informações para vocês. E vamos falar com o DK sobre isso. A gente vai falar também sobre o Boletim Focus, né, que trouxe aí a revisão do mercado do mercado financeiro para os principais indicadores, né? Vamos repercutir com o Cabral, com o Gani também, vamos falar sobre a expectativa do IPCA na próxima quarta-feira, né? Porque isso acaba tendo relação com o Focus de hoje, né? Porque pela 16ª semana seguida, a inflação do ano de 2022 foi revista para cima, deixando a meta do Banco Central cada vez mais distante, né? O teto da meta, o centro da meta, cada vez mais distante de ser cumprida. A gente vai falar sobre curva de juros, vai falar sobre expectativa dos resultados. Mais de 100 empresas divulgam resultados nessa semana. Vamos falar também sobre as dúvidas que vocês estão trazendo aqui para a gente no nosso chat, né? Vocês que trazem as dúvidas para a gente conversar com o Gani e também com o Cabral. Vamos dar uma olhadinha na Bolsa. A Bolsa hoje, olha só, ela estava um tanto quanto volátil, dormindo ali, né? Entre perdas e ganhos, subindo agora 0,33% aos 105.139 pontos. Nos destaques das mais altas, a gente vê Vale ali subindo mais de 4,7%. Além de outras empresas ligadas ao setor de mineração e siderurgia. Isso é um reflexo, né, da balança comercial positiva que a gente viu na China, além, é claro, da aprovação do pacote de mais de $1 trilhão nos Estados Unidos, né? Aquele pacote de infraestrutura que passou na Câmara dos Representantes, pode trazer um certo ânimo aí para as empresas de mineração e siderurgia. Na parte de baixo do Ibovespa, a gente vê Banco Inter caindo, a gente vê algumas empresas também de varejo caindo, né? Embora as empresas de varejo pudessem ter ali algum tipo de otimismo por conta dos resultados que vão ser divulgados essa semana, mas aparentemente esse otimismo todo não está sendo concretizado nas ações de Magazine Luiza, que está caindo quase 4%, Via caindo 2,75%, Americanas e Lojas Americanas também caindo nessa segunda-feira. Segunda-feira que a gente estava de olho ali, né? Depois de uma semana inteira, a primeira semana de novembro, com a Bolsa fechando no patamar positivo. Dessa vez, a gente vendo o primeiro dia da segunda semana também no patamar positivo. E é sobre isso que a gente vai debater daqui a pouquinho com o Cabral e com o Gani. Inclusive, se a gente já tiver todo mundo por perto, se a gente já tiver todo mundo de olho aí, vamos chamar daqui a pouquinho. Antes disso, deixa eu só falar sobre as bolsas americanas. Dow Jones subindo 0,10, S&P praticamente no 0 a 0, caindo 0,03 e a Nasdaq subindo 0,06 também praticamente no 0 a 0. Lá na Europa, as bolsas fecharam mistas, tá? Praticamente no 0 a 0 DAX e FTSE no Reino Unido, caindo 0,05, CAC na França subindo 0,10 e o índice Eurostoxx caindo 0,25%. Temos os 4 participantes do BMC Market aqui na minha tela para a gente começar esse nosso bate-papo.
Sejam muito bem-vindos e uma ótima tarde a vocês. Boa tarde, Daniel Morales, mais uma vez. Boa tarde, Felipe, Gani, Cabral, boa tarde para todo mundo. É isso aí, boa tarde, professor Alexandre Cabral, chegou animado hoje, hein? Boa tarde, que eu tô vendo que meu ombro um é maior do que o outro, ó. Tô tentando agitar, mas o negócio é espelhado, maluco. Tem que reacionar ao contrário. Boa tarde, meu povo. E aí? Tudo bem com vocês? Tudo de paz? Final de semana tranquilo? Dei aula sábado até as 6 da tarde, dei aula ontem até as 5 da tarde. Se espirrar, saúde. Vai que eu não falei com ela ainda, acabei de falar com minha chefe. Então, isso é o marketing de hoje. Sempre bom. Boa tarde, Gani. E como é que foi o final de semana, Gani? Solteirão, São Paulo, night? Eu dei aula também, viu, Cabral? Dei aula até às 5 da tarde no sábado. Agora Eu é também. surpresa, aula de domingo. O curso de opções. Mas aí é seu. Um curso meu de opções, beleza, sim. Porque se Contratado. a moda pegar... Se a moda pega... Não, tudo bem, seu não tem problema. Agora você imagina... Você sabe que eu já dei algumas aulas da madruga? Eu já Mas dei aí umas era 10 aulas da madruga. Não, mas aí eram aulas suas. Mas aí Não, era aula pro mercado metrô. chinês. Era aula pro metrô. Pro É sério, é pra poder não ter problema, é sério isso, não ter problema de hora extra. Tá. Eles davam durante o horário que o pessoal do maquinário, que faz manutenção, trabalhava. Aí eu pegava a troca de turno deles, era muito louca. Teve uma aula que começou às 11h30 da noite e acabou 1 da manhã. Teve uma que comeu 1 da manhã e acabou às 3 da manhã, ali na estação Belém, na Zona Leste. Tá ganhando é o que importa. Não, né? sim, mas eu nunca imaginei que ia dar aula. Foi a única. Eu só dei uma aula até hoje na vida que começou no dia e literalmente acabou no outro. Que é isso, hein, Cabral? Porque começou às 11h30 da noite e acabou às 1 e pouca. 1h10, 1h15, eu acho. Mas, o Cabral, imagine se nas instituições aí que a gente dá aula, pega a moda, aula de domingo. Vamos botar aqui, quem sabe, né? Você lembra, a Edux, isso é público, que eu vou falar que é público, então eu posso falar nomes. A Edux é uma holding que tem várias faculdades, entre elas a Estácio. A Estácio no Rio chegou uma época a ter 4º turno. O pessoal era de 11 da noite a 3 da manhã, coisa assim. O Ida de Neves deve lembrar dessa história. Eles pegavam o pessoal que trabalhava à noite, garçom, no auge lá da porrada do mundo das graduações. Eles chegaram a formar algumas turmas, mas depois foi micando e pararam bem antes do Covid. Mas eu tô comprometido agora, viu, Cabral? Você tá namorando? É, A outra pessoa sabe? sabe. Não é platônico o negócio, não. Não, Que sabe. coisa bonitinha, o Gani tá namorando. Engatou, né? Início. Tá início. É sempre bom início. Início. Depois início. melhora. Não, mas depois melhora. Agora ela sabe que você usa essa franjinha na testa? Não, caiu. O gel aqui tá ruim hoje, entendeu? O gel Tô não é o mesmo precisando- da outra emissora, né? Não é o mesmo. Então tá. Então parou essas palhaçadas de ganho solteiro aqui, mano. Parou. pode mais. Não, mas Agora ele tá namorando. O humor tem que continuar. Casado agora, Tá casado. namorando, que coisa chata. O pessoal perguntando se a gente sobreviveu à sexta-feira. Sim, sobrevivemos, tanto à sexta-feira quanto ao fim de semana, né? O Cabral sobreviveu às aulas, o Gani sobreviveu ao final de semana também. E o você Daniel Morales sobreviveu sobreviveu às pedaladas, que não são as fiscais, não, mas são pedaladas. o Instagram do Daniel Morales, na boa, acho que ele saiu daqui e não voltou em casa até agora. Porque era só foto da rua 24 horas, maluco. Ele pedala? Quem pedala, rapaz? Pedala, só faz selfie. Você só vê isso? Não, eu pedalo agora de fim de semana. Não, mas é verdade, eu voltei pra casa só no domingo à noite. Tá certo. Tem que Bom, aproveitar. eu também voltei pra casa só domingo à noite. Saí de casa na sexta e voltei pra casa só domingo. Não, eu falei pra cá. eu Só falei nas cá. estripulias, vocês dois. Só no Ele falou tico-tico. pra cá. Só no tico-tico. Mas foco. Vamos o falar Banco de Central coisa divulgou séria. os Não, dados ainda do não, Boletim ainda não. Focus. Calma. Não, ainda não. Vamos priorizar aqui as perguntas dos nossos telespectadores. Daqui a pouquinho chega o Eric Decan aqui, daí a gente vai começar a falar de política, vai começar a falar sobre cenário, PEC dos precatórios e tudo mais. Eu queria tirar umas dúvidas com vocês do pessoal que manda aqui pra gente. Principalmente, olha só, o Éder Bruno falou, Cabral, você estava falando de educação aí, vocês acham que Cogna, para o longo prazo, 3, 5 anos, tem algum jeito, tem alguma coisa boa que você consegue enxergar para o longo prazo ou precisa de muita reformulação? Todo projeto educacional para longo prazo, para mim, tende a ser porrada, mas eu não sei explicar especificamente como roda a Cogna. Mas porque eu acho que educação com economia estável, porra de ganhar dinheiro, mano. Porra.
Porque todo mundo vai estudar, vai querer melhorar de vida, vai ter mais gente tendo acesso à educação. Então, teoricamente é bom, mas especificamente Cognas, me diz qual uma do setor educacional para aplicar. Eu não tenho esse dom. Não tem essa percepção aí. Não é. E você, Gani, tem alguma visão aí sobre essas empresas? E Cogna, principalmente, que perguntaram aqui? Acho que sim, acho que assim, é um setor arriscado, tudo ou mais constante, como o Cabral trouxe aí, né? Educação tem muito espaço ainda no Brasil, porque é uma área muito deficitária, né? E eu acho que essa revolução digital, essa é a tese, né? De educação online, enfim, tem muito espaço ainda para crescer. Então, acho que sim, acho que é um case aí para ser analisado com carinho. Você falou bem, viu, Gani? Essa coisa de transformação digital, as escolas, principalmente, que já vinham com essa transformação e ganharam mais relevância durante a pandemia, né? Porque muita gente percebeu que não precisa ficar indo na faculdade toda hora, não precisa ficar indo todo dia, consegue estudar, né, à distância. Isso aí acabou trazendo uma boa visão, né, para essas empresas. E isso casa, por exemplo, com essa questão educacional, por que o ensino online, né, ele cresceu tanto? É claro que foi a melhora da tecnologia. Eu sou de um tempo, Cabral também, que eu sou mais antigo ainda, quando né? se tinha curso online, se eu lembro, uma faculdade que eu dava aula em 2000, eram assim, aulas gravadas, filmava o PowerPoint, um troço horroroso, chato pra caramba. Não tinha interação, a interação era depois, né? Um negócio horroroso. É claro que daí, com essa comunicação instantânea, né? Com Teams, Zoom, todos esses softwares, né? O próprio YouTube é muito mais dinâmico, né? E com efeitos e tal. E aí, com a tecnologia 5G chegando, é natural que aquelas tecnologias hoje consideradas mais rápidas, 4G, elas acabam ficando mais baratas, né? É mais ou menos assim o processo do capitalismo, né? Vem uma inovação, essa inovação, primeiro, apenas uma parcela da população tem acesso, e depois, com o passar do tempo, né, e com o aumento da produção, barateamento de custos, o acesso acaba sendo universalizado. Foi assim com os celulares, por exemplo. Então, essa internet de mais velocidade, não a 5G, mas hoje, essa 4G, acaba atingindo muito mais gente aí pelo Brasil, né? E aí viabiliza o quê? O ensino à distância. A coisa mais doida, né? A turma de ontem eu não sei, mas a minha última turma, eu dei 3 turmas de opções esse ano. Tinha um maluco assistindo aula ao vivo da Bulgária. E na outra, uma pessoa, que eu não sei se é homem ou mulher, ao vivo da Finlândia. Puxa. Ao vivo, tava ao vivo. Eu dando aula, a pessoa lá na Bulgária assistindo de boa, tirando dúvida e interagindo na hora. Quando isso aí, há 5 anos atrás, podia até existir, mas era caro pra caramba, mano. Sensacional. É muito louco isso. Muito bom. Mais perguntas aqui, vamos lá. O Fernando Ferreira está falando o seguinte: boa tarde, vocês acham que os valores das ações estão justificados? Eu acho que ele está fazendo uma pergunta aqui se acha que essas quedas aí que a gente tem visto em várias empresas acabam trazendo oportunidades ou se isso já é uma precificação do que a gente deveria ver mesmo nas empresas, que o que estava antes era um pouquinho mais esticado. Você acha que está justificado? Você acha que é um preço interessante para as empresas que a gente vê hoje em dia? Bom, eu vou sustentar aí o que eu venho falando. Eu acho que as empresas estão baratas, né? Os fundamentos dela perto do preço, né? O valor delas perto do preço. Eu acho, claro, tem questões aí reais, como o PEC dos precatórios, como o aumento do auxílio, né? Acima, estourando o orçamento, driblando o teto dos gastos, tudo mais. Mas, numa perspectiva, e aí cabe a cada um, né? Eu tenho uma perspectiva mais otimista de que essas questões, mal ou bem, acabarão se resolvendo, né? Ou neste governo, ou no próximo, mas de alguma maneira isso vai se resolver. Aí eu acho que as empresas estão muito baratas, né? Agora, para aqueles que acham que essas questões são permanentes, é uma destruição realmente do teto dos gastos, é uma volta da farra fiscal aí no Brasil, né, uma inflação persistente, mais duradoura, por mais tempo, aí
aí esses preços estão justificados. Eu não vejo assim, eu vejo que são mais questões aí de curto prazo, não de curtíssimo, de curto prazo. Mas eu acho que no médio e longo prazo passamos já por situações parecidas, as coisas meio que se ajeitam, né? E aí as empresas têm bons fundamentos. E fora que tem empresa que o Brasil pode ir pro caixa-prego que vida não muda. Vale. Parte boa de Gerdau, porque o cara importa mais e só tá no Brasil por mas ele trabalha no exterior. Ele tira o minério aqui, mas não vende para cá, então se não sequestrarem o minério dele, o problema é nenhum. Vocês falaram de Vale, né, e outras empresas. Tem até pergunta aqui para vocês sobre o pacote lá dos Estados Unidos, né, o trilionário pacote de infraestrutura, investimento em infraestrutura. O Adilson está perguntando se vocês acham que isso pode beneficiar a Gerdau, e aí eu já coloco na esteira aí outras empresas que também negociam esse tipo de material, né, mineração, siderurgia, que acabam tendo esse tipo de entrada também em outros países. Vocês veem uma boa oportunidade? Gerdau sim, porque Gerdau tem uma relação muito forte com os Estados Unidos. Sim. Muito forte. Eles foram muito espertos no governo Reagan pai, eu acho, que os caras sobretaxaram a compra de produtos ligados a minério, ferro, commodities minerais de algum modo, acabado ou não, como é o da Gerdau, no mundo inteiro. Aí o que eles fizeram? Eles viram uma falha na lei que se eu vendesse para uma fábrica americana semi-acabado e terminasse lá, não tinha sobretaxação. Aí eles compraram uma fábrica nos Estados Unidos, venderam material assim, que só faltava gastar 1 segundo para estar pronto, vendia e entregava no local, passaram mal de ganhar dinheiro. Que nem teve uma época que a Argentina não comprava geladeira da Brastemp. Aí o Brasil fazia? Pegava a geladeira, mandava para a China, chegava na China, eles deixavam parado no porto 10 dias e trazia de volta. Nem soltava. Aí dizia, não, importou da China. Os caras não sabiam, funcionou isso durante muito tempo. Eu sei disso porque quem fez estudou comigo. Malandragem, mano. E você só pedalando no final de semana, só na farra. Claro. Né? Só via foto sua na rua, mano. Só foto na rua. Folga? É brincadeira, rapaz. O Flávio tá falando assim, para quem é acionista de Vale com uma visão não curto prazista, a Vale está recomprando 200 milhões de ações. É melhor que cai mesmo? Assim a companhia paga mais barato? Ou isso não tem muito... Não, geralmente essas empresas, quando ela compra ações, eles vêm com papinho, botar em tesouraria, distribuir bônus, porra nenhuma para segurar preço. Então, ela não está a fim de comprar, ela não quer comprar ação. Ela está a fim de segurar preço. Se comprar, ela vira mais sócio e você é menos sócio. Uhum. Mas a maioria delas quer segurar preço, a grande maioria. Vale pode ser até uma exceção, mas a grande maioria é isso. Né, para o mercado, olha, eu aposto, né, na própria empresa, né? E não são todos, mas é a maioria absoluta. E aí, comprador, bom, se a Vale está fazendo isso, vou comprar também. Né? Essa é a ideia. Agora, a questão da Vale é saber para onde vai a China, né? Porque a Vale é muito dependente de China, né? Então, os dados da balança comercial da China, né, vieram muito bons. Talvez seja isso que esteja dando esse otimismo para a Vale. Ou também que na semana passada a empresa teve bastante queda, né? Semana passada foi uma semana de muitas perdas para a Vale, né? Sim, foi sexta. Mais de 10%. Aí eu não trouxe o meu. Exatamente. Mas assim, a Vale é uma baita empresa, né? Tirando o efeito China, os fundamentos da empresa, os números, né? Nível de governança, etc. É uma baita empresa, assim. Então vamos lembrar que até pouco tempo, porque faz 3, 4 meses isso, se falava que R$110 no preço da ação da Vale era barato. Imagine agora, né? Então, fica a dica aí, né? Quer dizer, todos os analistas falando isso. Né? Todos os analistas falando isso. Só uma última pergunta antes da gente chamar o Eric DK aqui, que já está conectado com a gente. O Rodrigo está falando assim, a pergunta que não quer calar. BTG vai vir com um resultado muito forte? Será que pode ser comparado ao Nubank?
São estilos de banco É diferentes. diferente? E BTG, eu não sei como é que pode vir o resultado dela, se vai vir tão forte, porque BTG vive muito de IPO. E a IPO deu meio que uma micada nesses últimos meses aí, né? Então eu não sei como é. Eu não tenho CNPI, mas eu acho interessante o ativo. Entendeu? Eu acho bem interessante nesse nível, então, maluco. Acho muito mais interessante. Você que tá aí, se você acha que ano que vem a Brasil, porra, você que tá aí, não, deixa eu tirar a mão da frente do Morales, peraí, aqui. Você que tá aí, se você acha que Brasil, porra, que vai ter IPO, só não tem BTG, que é louco, mano. Eu não posso falar alto que eu não tenho. Eu não tenho essa informação, mas falou ano que vem, se tiver bastante IPO, existe um retrospecto assim de muitos IPOs em ano eleitoral ou isso não faz sei muita te diferença? dizer. Não tenho essa resposta. Eu sei dizer que ele e o BBA são donos desse mercado. Mano. Tem uma... É legal aí para quem quiser, até tô para ler novamente. Uma tese de doutorado, vai lá em USP, teses, do Bruno Caus. Mas dá para ler? Dá para ler. Porque tem umas Tá teses aberto. que você só lê assim. Eu acho tese. que Acabou. Não. Pô, Ele é faz sério, os ele sabe disso. condicionantes de abertura de capital das empresas. Se eu não me engano, a época de aquecimento forte da economia, mas é meio óbvio, né? Mas tudo bem, mas ele comprova isso, certo? Com dados e tal, mas boom econômico, né? De retomada, aí tem muito IPO, né? Mas esse ano, quer dizer, que foi mais ou menos esse ano, mas micou, né? No meio do caminho, né? Mas tiveram muitos no início do ano. Não, né? janeiro, fevereiro, caminhão, né? Porque eu acho que, né, Cabral, a expectativa de crescimento estava lá em cima, de fato, vai ter crescimento, tudo bem que é uma recomposição do que ocorreu em 2020, né? Mas eu acho que tinha uma expectativa muito maior, assim, né? E aí essas revisões foram sendo revisadas para baixo e aí, enfim. Aí você vê algumas ações que fizeram IPO esse ano. DOTS. DOTS é uma coisa tranquila. Ela cai 63% no ano. Por isso que eu vou lançar o Mico 11, só de empresas que fizeram IPO esse ano. Eu acho que só tem umas 5 subindo. É tenso, maluco. É tenso. É bom que dá um alerta pro mercado, né? Qualquer coisa que você tem que comprar, não. Só porque fez IPO. Ah, tô em bolsa. Sou descolado. Às vezes é uma droga. Isso aí. E tem muita gente falando sobre isso, né? Que aquele boom de IPOs na primeira janela do ano lá, primeira e segunda janela, acabou esticando o preço de várias empresas e agora as coisas estão voltando meio para os patamares. Tem gente que fala que tem empresa que nem precisava abrir o capital, podia fazer algum outro tipo de rodada, né, de captação de recursos, não necessariamente via IPO, né? Mas tem várias empresas, né, que abriram capital e a gente fica de olho aí. Nas que também não abriram, né? As que pediram prorrogação, adiamento, cancelaram, enfim. Tem várias empresas que estavam aí no pipeline e não entraram. Inclusive é velho 3, né? Velho 3. Como é que tá a nossa carteira? Eu tô atualizando aqui, eu tô falando com vocês, eu tô carteira? atualizando, que eu não trouxe o micro na sexta, mas um minutinho eu aviso. Então vamos falar com o Eric, daí a gente fala sobre isso. Eric DK. Eric, o que você tem pra fazer até 3h30 da tarde, mano? Vamos chamar o Eric. Eu vim aqui só pra te ver. Vamos falar Eric com o Eric DK DK direto lá de Brasília, trazendo as informações, trazendo a visão dele para o mercado, também trazendo as últimas notícias que ele apura lá. Olha só onde o Milagre, Eric ele foi pro Congresso, meu irmão. Tá direto lá do Congresso Nacional falando com a gente. Eric, um prazer falar com você. Bem-vindo ao BMC Marketing mais uma vez. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que nos assistem. E, Cabral, a gente começa às 6 horas da manhã, amigo. Só abrir ali o Política em Puzzle, você vai estar atualizado aí com as perspectivas de cenário do dia, com as perspectivas do que pode impactar o mercado logo ali na abertura. Então o negócio já começa desde as 6, a gente vai, se for possível, até as 10 horas da noite. Vem com a gente, você vai ver como é que é a dinâmica aqui da política em Brasília. Qualquer dia eu vou passar uma semana contigo aí. Quando acabar o Covid, eu vou passar uma semana contigo. Fazer o programa daí.
Vai ser bem-vindo. Vai ser bem-vindo. Vai envelhecer 10 anos em uma semana. Ô Eric, eu fiz essa. Eu lembrei dessa história com o Morales agora no começo da nossa transmissão, né? Que no começo teve um jogo de futebol, ânimos acirrados, o clima tenso e tudo mais. O narrador chegou pro repórter e falou: como é que tá o clima aí no campo? Ele falou: um clima ameno, um solzinho gostoso e tudo mais. Queria saber como é que tá o clima aí em Brasília, mas o clima político, não o clima de tempo aí, como é que estão as coisas. Tem muita notícia, né, saindo daí sobre a PEC dos precatórios que deve ser votada amanhã. O próprio Lira falou que vai ser votado, o líder do governo falando que vai ser votado, mas tem toda aquela questão de votos, de emendas. Ministra Rosa Weber, me conta um pouquinho aí como é que tá essa situação, o que você tá vendo aí em Brasília de toda essa questão aí, Eric. Legal. A gente está aqui na Câmara dos Deputados e daqui a pouco vai começar uma reunião, Felipe, do presidente da Câmara com a mesa diretora, e é uma expectativa aqui da imprensa e dos colegas de jornalistas dele falar alguma coisa ou antes dessa reunião ou depois dessa reunião que vai ter com a mesa diretora. Na sequência, às 17 horas, ele já vai sair aqui da Câmara e vai para o Supremo Tribunal Federal se reunir com o presidente Luiz Fux. E por que dessa agenda com o Luiz Fux? Porque no meio dessa discussão da PEC dos precatórios, entrou o fator supremo. A ministra Rosa Weber apresentou aquela liminar estabelecendo ali que as emendas de relator sejam então abertas, tenha transparência no que ficou gasto ali de 2019 e 2020, e isso esquentou bastante o clima aqui em Brasília, tá, Felipe? Por que isso esquenta o clima aqui em Brasília? Porque essas emendas que o Supremo está pedindo transparência, que o Supremo está pedindo que sejam revelados o montante como foi transferido aqui entre os deputados, é justamente onde está o jogo do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do governo. Porque até aqui, com essa emenda de relator, não era transparente, ninguém sabia como era dividido essas emendas. Eu brinco, quando eu conversei hoje com investidores mais cedo, fazendo alguns morning calls, eu brinco que é o seguinte: é praticamente como se da noite para o dia toda a Faria Lima descobrisse quanto cada um ganha com os bônus no final do semestre. Alguém vai sair descontente, alguém não vai ficar feliz com o que vai ser colocado em público. Então, é esse que é o jogo. Essa questão de abrir os dados pode ter impacto aqui no plenário da Câmara, porque a turma pode entender como o vizinho ganhou e como o outro vizinho deixou de ganhar nesses últimos 2 anos com relação à liberação de emendas. Mas qual é a peça-chave disso tudo, Felipe? Hoje, o presidente Bolsonaro, mais cedo, dando entrevista para alguns veículos de comunicação, já sinalizou que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão de abrir ou não os dados dessa caixa preta, que é a emenda de relator, deve ficar para a próxima semana. Isso, de fato, acontecendo, está prevista a sessão do Supremo para amanhã, mas, de fato, acontecendo isso que o Bolsonaro sinalizou mais cedo, e isso, então, vai abrir espaço para a turma concluir a votação amanhã. Porque vocês podem ter certeza, na hora que vier a público como foi dividida essa emenda de relator nos últimos 2 anos, isso vai ter ruído aqui dentro da base, porque a turma vai ver quem ganhou, quem deixou de ganhar nesses últimos 2 anos com a liberação de verba, porque era ali que o Lira conseguia construir essa maioria, era ali que o Lira e o governo juntos conseguiam botar aqui maioria para votar dentro do plenário. E aí a gente vai esperar o impacto. Ficando para a próxima semana, quando for aberto esses dados, isso já vai estar lá no Senado, não vai estar mais aqui na Câmara, então a tendência da PEC é avançar. Deixa eu tirar uma dúvida, isso sempre foi segredo? É isso que eu ia perguntar. Não, Cabral, essa emenda de relator é nova, ela começou a ser aplicada a partir de 2019 no governo Bolsonaro. Então só tem 2 anos que existe essa emenda de relator que se chama RP9, que é o termo aí mais comum aqui dentro do Congresso. Antes não, antes era só as emendas que o governo tinha o Palácio Planalto tinha amplos poderes ali para manejar essa liberação de emendas, mas era uma coisa transparente.
Se o Felipe ganhou 10 milhões, eu ia saber. Se você ganhou, Cabral, 10 milhões, eu ia saber. Se o fulano ganhou 5, se o Beltrano ganhou menos, eu ia saber, porque era uma coisa mais transparente. Tem vários canais de transparência aqui, é só jogar em alguns portais que trazem essa informação. Com essa emenda de relator, ninguém sabe quanto o vizinho ganha, ninguém sabe em que momento o vizinho ganhou, e é aí que estava o jogo. Então, revelar isso agora pode virar aqui uma verdadeira guerra entre integrantes da base que se sentirem aí diminuídos com relação ao volume que foi liberado para eles em determinadas votações. E é importante lembrar que todo mundo aqui tem o mesmo peso na hora de votar. Ô, Eric, boa tarde, prazer falar contigo, meu caro. Bom, você explicou essa emenda do relator semana passada, a gente ficou até meio abismado, né, da maneira pela qual os recursos eram distribuídos, não havia ali um critério definido e tudo mais, e isso agora vem a público, né? É muito claro que essa questão não é transparente e que, como você bem falou, começou em 2019. Agora, qual é a avaliação? O Supremo, ele tem essa prerrogativa constitucional ou essa discussão deveria ser dada dentro do Congresso Nacional? Isso há várias interpretações, tá, Gani? Existe a interpretação da parte política, de que o Supremo não teria que interferir, e existe o entendimento também dentro do Supremo Tribunal e de alguns setores aí jurídicos de que a transparência é a base do orçamento, então isso aí todo mundo tem que saber para onde os 10 milhões que o Felipe ganhou está indo. Então tem várias questões aí. O ponto central é que isso pode ter impacto aqui no dia a dia, porque vai ser revelado isso que eu falei para vocês. O melhor dos mundos, Gani, agora para o Arthur Lira e para o governo, é vir uma decisão de que só vai ser aberto esses dados daqui para frente e não para trás. Porque aí volta ao sistema que era antigamente. O relator e o Arthur Lira continuam com o poder de dividir a maior parte dos recursos, mas fica agora transparente como cada um aqui vai receber e não mexe para trás aonde ele tem um jogo bastante obscuro, onde tem um jogo bastante com pouca transparência. Então, o melhor dos mundos hoje para o Arthur Lira, para não ter nenhum impacto aqui dentro da Câmara, para não ter nenhum impacto na relação do governo com a base, é o seguinte, é o Supremo decidir, agora a gente vai abrir isso, mas vai ser daqui para frente e não esquece o passado. Então, deixa eu te concluir para ver se eu estou doidão. Então, existe uma possibilidade de Bolsonaro e Lira, durante 2 anos, ter distribuído dinheiro para os seus amigos, de preferência do que os demais. Vou escolher 5 deputados, vou mandar grana que se dane o mundo. 5 é difícil, Cabral, porque a votação aqui requer um número bem maior. Então, assim, tem mais gente que participou, sim, da divisão, mas é aquilo que eu falei para vocês, é você descobrir qual é o bônus da Faria Lima no final do semestre. Alguém vai sair descontente com o que recebeu. E é isso que está em jogo hoje. Então, o Lira indo agora, hoje à tarde, lá no Luiz Fux, pode ser, o ministro do presidente do Supremo, pode ser nessa linha de achar um acordo de ter transparência mais daqui para frente, o que seria o melhor dos mundos. A grande questão era justamente essa, Cabral, que poucos está recebendo e poucos ainda em momentos que é decidido pelos próprios parlamentares. Né? Tem isso, tem quem vai receber, como vai receber e quando vai receber, o que é muito importante, porque não adianta nada. Se eu e você somos deputados numa mesma base eleitoral, mas nós somos adversários, se eu receber o recurso primeiro e implementar lá um projeto, seja um projeto social, seja uma rodovia, etc., quando você receber o recurso, já não dá mais tempo de você fazer as benfeitorias que eu, seu adversário, já fez. Então ainda tem esse jogo, mas isso não fica só na mão de 5, isso é mais aberto, inclusive a turma da oposição entra nessa divisão também, mas aí a grande questão é de volumes. Qual é o volume que você, Cabral, recebeu, qual é o volume que eu, Eric, recebi durante esses 2 anos? Se você é mais amigo, se é menos amigo, como é que ficou? E tem essa questão central que eu falei para você, o seu voto aqui no plenário tem o mesmo peso que o meu voto, então é aí que tem a grande sensibilidade aí nesse jogo. Ô, Eric. Porra, surreal isso, mano. Eric, supondo que sejam abertos todas as informações relativas a 2019, 2020 e deste ano também.
Em termos concretos, o que isso poderia ocasionar? Uma revolta da base, né? Pelo que eu estou entendendo, de alguns parlamentares, e aí penalizaria o governo de que maneira? Em quais votações? Que eu estou tentando traçar aqui já o impacto para a Bolsa. É o impacto já de amanhã, Gani. Se isso for... Amanhã tem a decisão aqui no plenário da Câmara, da PEC, e também está previsto para amanhã a sessão do Supremo Tribunal Federal, que justamente vai julgar se deve ter ou não transparência. O presidente Bolsonaro disse que não é amanhã, vai ficar para a próxima semana. Então, vamos para esse cenário que você colocou. Amanhã, aqui, o Supremo manteve o julgamento da abertura da transparência. A turma aqui vai esperar, Gani. A turma quer ver o Photoshop. A turma quer saber quanto o vizinho recebeu e por que recebeu mais do que ele. Então, isso vai adiar a votação aqui. E aí, depois que saiu a foto, a turma vai reclamar. Falar, opa, por que eu recebi menos? Então, aí que está a grande questão de time. Se de fato esse julgamento do Supremo ficar para a próxima semana, é positivo, porque tem espaço para o governo empenhar as emendas de 2021, que foi o acordo da semana passada. Qual foi o acordo da semana passada para votar o primeiro turno? É empenhar as emendas de 2021, as emendas deste ano. Aí eles deram um cheque na semana passada, a turma botou no banco, está esperando compensar para ver se tem fundo. É por isso que teve esse gap de quinta-feira para terça-feira. A turma chega assim, opa, bateu aqui o dinheiro na conta, agora a gente tem como executar essa emenda. Não foi à toa esse espaço de tempo, foi para ver se o cheque tem fundo ou não tem fundo. Em tendo fundo, e a tendência é que tenha, a gente então avança com a PEC amanhã. E é aí que foi o acordo da semana passada. Mas esse acordo da semana passada é com base na liberação das emendas deste ano. Se amanhã o Supremo Tribunal abrir essa caixinha de 2019, essa caixinha de 2020, a turma aqui pode se revelar contra a votação da própria PEC que está prevista para amanhã também. Então tem essa questão de timing que é muito importante, mas tem sinalizado que vai ficar para outra semana a discussão no Supremo Tribunal, o que dá tempo para o governo e o Arthur Lira encerrar a PEC aqui na Câmara nessa semana. Fazer umas 22 perguntas sequenciais agora, o meu grau de rebeldia ficando louco aqui dentro. Eu peguei até água aqui para te responder. Essa medida de agradar a base secretamente, sem ninguém saber, isso começou no orçamento de 2021, que foi decidido 19 para 20, 20 para 21. Qual foi a cronologia disso? Quer dizer, está desde Rodrigo Maia? Não, está de 19 para cá, tá desde Arthur Lira. Isso deu amplos poderes, Cabral, para o Arthur Lira e para o relator. E aí há um entendimento na classe política que o Lira tem um pouco mais poder de distribuir esse recurso que o Palácio do Planalto. Porque no final das contas é o Lira que vai juntar aqui com a turma. Mas o Palácio do Planalto está junto com o Lira em todas, tá, gente? Não se iluda que essa negociação parte também, o Palácio do Planalto também participa dela. Tirou um pouco dos poderes do Palácio do Planalto, concentrou mais na mão dos políticos aqui dentro do Congresso, mas no final o Palácio do Planalto também participa, o Arthur Lira está fechado aí com o Palácio do Planalto. Mas em tese, o Lira e o relator ganharam superpoderes desde 2019. Não, mas o orçamento que vigorou em 20, que foi votado em 19, é o orçamento do Rodrigo Maia. O Pacheco, a regra entrou... assumiu agora em fevereiro desse ano, ele não tem nenhum ano ainda de poder. Tá, então vamos lá. A regra foi aprovada em 2019. O orçamento de 2019 se refere ao orçamento de... Perdão, quando você vota o orçamento em 2019, você está votando o orçamento de 2020, sempre um ano para frente. Então a regra entrou em 2019 e o efeito prático dessa dinâmica foi em 2020. Então teve um ano de Rodrigo Maia com essa regra. Porque se ele assumir em 21... Não, foi a partir de 2020. Mas o Lira assumiu esse ano. Lira assumiu em fevereiro. Então teve um ano da distribuição para os brothers do Maia e um ano de distribuição para os brothers do Lira. Exato. Por aí. Tá aquele disparo. Bolsonaro, você não ia ser diferente, maluco? Você não ia ser presidente diferente? Que não ia entrar esquema, distribuição de coisa secreta? E aí, mais do mesmo? Ah, pro inferno, mano. Vai, continue.
Você quer, vai lá, Não, Felipe, deixa eu fazer uma pergunta, porque é interessante. O pessoal tá falando no chat assim, que base, meio que questionando a questão do governo ter uma base, mas essa base ela ser um pouco mais, assim, vai com o sabor do vento, né? E eu queria entrar nessa questão do PSB, o Eric, porque desistiu de fechar a questão, né? O PSB. Justamente porque alguns dos parlamentares do partido não concordam de votar contra a PEC dos precatórios, enquanto o partido, ele faz parte, claro, da oposição. Queria saber o que isso acaba impactando na votação, impactando inclusive nesses parlamentares que querem apoiar o governo, eles pretendem sair do partido, isso não tem... qual que é a dificuldade de fechar a questão numa situação como essa? A gente sabe que o partido poderia facilmente fechar a questão e todos serem obrigados a votar conforme o entendimento do partido, né? Essa dificuldade de fechar a questão, tanto do PSB quanto de outros partidos que a gente está vendo aí, que fica um pouco receoso de fechar a questão, quais são os impactos? De repente ficar fora de alguma fatia desse orçamento, ficar fora de alguma possível base mais para frente? Por que tem essa dificuldade dessa contabilização, dessa articulação? Bom ponto. Vamos primeiro com relação à base do Bolsonaro. Existe sim a base do Bolsonaro aqui no Congresso, é o que a turma chama do núcleo duro do Centrão, e se a gente olhar na esplanada, os partidos do núcleo duro estão representados pelos seus ministros. A gente pode falar do progressista, a gente pode falar dos republicanos, a gente pode falar do PL, todos os ministros que hoje são do Centrão, então representam aí essa base e tentam aqui ajudar o governo na votação. Existia antes um Centrão mais expandido, vamos colocar assim, em que fazia parte os democratas, o PSDB e o MDB, só que em razão de um jogo político de 2022, esses partidos vão lançar candidaturas para presidente em 2022, então eles começaram a se descolar desse núcleo duro. Então eles hoje não fazem parte da esplanada do Ministério, não têm cargos como ministros, e também a gente viu na semana passada, Felipe, uma grande queixa por parte do MDB com relação à liberação de emendas. Eles estavam queixosos, dizendo que não estavam participando dessa festa, então por isso que eles iam se dividir na votação. Então, com relação à base, tem sim um núcleo duro, só que esse núcleo duro não representa hoje uma grande maioria, que é preciso compor. E como é que compõe? Fazendo essas negociatas, fazendo esses acordos de votação, liberação de emendas e votação de propostas de interesses dos outros partidos. Com relação a esse outro ponto que você trouxe, o partido fecha ou não fecha a questão com relação a um determinado tema, e vamos pegar o caso da PEC dos precatórios. O que é fechar a questão? Fechar a questão é quando o partido, no âmbito nacional, fala o seguinte, a gente vai ser contra a PEC dos precatórios, vamos dar isso como exemplo. E aí, aqui dentro do Congresso, qualquer deputado ou senador que vier a votar a favor da PEC, ou seja, contra o que se posicionou o partido, ele pode amanhã ser alvo de sanção interna dentro do partido. O que é sanção interna? Pode ser uma simples advertência, Felipe, você tinha que fechar com a gente, não fechou com a gente, uma simples advertência, uma cartinha, um e-mail que ele recebe, ou até expulsão do partido. Expulsão do partido é sempre algo muito extremo, não se chega a isso, é só se tiver realmente já ali um histórico de muito conflito desse parlamentar com o partido, aí se parte para essa expulsão. Então, fechar a questão é nesse sentido. Então, quando o partido fecha a questão, ele tem que estar seguro, Felipe, que a maioria está com ele. O presidente de um partido tem que estar seguro que a maioria está com ele, porque se ele fecha a questão e o Congresso aqui, a bancada dele volta de outro lado, então ele está completamente desautorizado. Ele nem no dia seguinte ele até perde essa presidência do partido. Então, fechar a questão tem toda essa dinâmica. Amanhã, dentro dessa lógica aí de negociação, dentro dessa lógica de tentar compor maioria aqui no plenário, amanhã, meio-dia, o PDT deve se reunir para justamente decidir para como fica a bancada na votação. Lembrando que na semana passada o PDT deu boa parte dos votos da bancada, o que ajudou no final a conclusão da aprovação em primeiro turno. Que aí ficou uma discussão, Felipe, do tipo, nossa, mas
partidos da oposição ajudaram a votar a PEC? Sim, ajudaram, porque dentro do PDT há vários dissidentes, há vários deputados que são independentes dentro do próprio partido. Então, assim, amanhã vai ter essa reunião. Eu acredito que o mercado vai ficar de olho, porque na semana passada a questão do PDT criou um ruído muito grande, porque reversões de votos com relação ao placar do primeiro turno poderia, então, causar uma derrota aqui no plenário da Câmara. Lembrando que a PEC passou só com 4 votos, um limite de 4 votos, e uma reversão de votos poderia, então, culminar aqui na derrota do governo. Mas eu não acredito nessa derrota, tendo em vista se de fato esse julgamento do Supremo ficar para a próxima semana, e tendo em vista também que houve uma negociação muito pesada nos bastidores de quinta-feira para cá com relação à liberação de emenda. E por que houve essa negociação? Porque a gente já está na reta final do ano e a turma que já está olhando para o calendário falando assim, poxa, a gente daqui a pouco bate dezembro e as emendas deste ano, de 2021, ainda não foram liberadas. Vamos usar a PEC dos precatórios como uma última ferramenta para pressionar o governo para liberar essa grana, e aí assim a gente tem recursos para executar os nossos redutos eleitorais. Então, tem toda essa dinâmica, e amanhã também chamo a atenção de vocês, meio-dia, para essa reunião do PDT, que o mercado acompanhou com muita apreensão semana passada, as declarações do Lupe, possibilidade do Ciro Gomes deixar de ser candidato, e isso também, de certa forma, deve causar algum impacto ali no início da tarde de amanhã. Eric, perfeito o teu resumo. E agora um cenário aqui menos provável. Supondo que o Supremo coloque em votação amanhã, a questão seja resolvida amanhã. Mas não tem que ser. Oi? Pergunta a ele, mas não tem que ser, né? 24 horas, é só amanhã que tem que votar. Não, mas pode ficar para a semana que vem a votação do Supremo. Do Supremo. Do Supremo. Vai, continua. Vai tua pergunta. Peraí, deixa eu ver que eu li aqui. Bom, o Eric, supondo que o Supremo vote amanhã e os parlamentares ficam sabendo aí quem foram as mulheres traídas, né? Que, enfim, não receberam aí a fatia maior. Corre o risco desses parlamentares, mesmo sabendo que ficariam sem emendas, votarem contra a PEC dos precatórios, prejudicando a si mesmo, né, com essas emendas para prejudicar o governo, ou não? O dinheiro vai falar mais alto nessa hora. Eu acho, Gani, se o resultado do Supremo sair antes do início da votação aqui da PEC, que a gente pode ver não ter quórum. Essa é uma estratégia. Não dar quórum para uma votação da PEC é uma forma de obstruir. E assim ganha os parlamentares, as mulheres traídas, como você colocou, vão voltar para os líderes dele, vão voltar para o Arthur Lira e falar, poxa, por que eu ganhei menos, o que aconteceu, e etc. Então, eu acho que um dos resultados, se colocando esse cenário que você apresentou de votação, de julgamento no Supremo Tribunal, ainda ser encerrada amanhã, eu acredito que vai ter isso, a turma aqui não vai dar quórum e não vai ter a votação. Agora, entrando nessa questão do Supremo, que é importante, tá, Gani? Amanhã pode ter, inclusive, pedido de vista, tá, gente? Um dos ministros pode chegar assim, pode iniciar o julgamento, e um dos ministros fala assim, opa, calma aí, eu quero mais tempo para analisar esse caso, e aí pede vista e não tem um prazo definido para voltar para um julgamento. Esse é um cenário. Cenário 2, Gani, são 10 ministros que estão no Supremo hoje. Pode dar empate, pode dar 5-5. E aí, como é que fica? E aí há várias interpretações, Gani, sobre como seria o desempate. Há interpretações de que o presidente do Supremo pode dar o voto de Minerva, ou seja, dar 2 votos neste caso, e há um outro entendimento que não, que é preciso esperar o 11º ministro chegar para então retomar o julgamento e aí ter o desempate. E aí a pergunta que fica, quando é que chega esse 11º ministro? A sabatina aqui no Senado ainda não está prevista, ainda não tem sinais de a sabatina acontecer aqui para esse 11º ministro chegar no Supremo. Então, tem ainda muitas coisas, muitas peças que estão desencaixadas, tem vários cenários para esse julgamento de amanhã. A gente pode ter, no final do dia de hoje, Gani, uma sinalização depois da conversa do Arthur Lira com o Luiz Fux sobre essa questão de calendário. Eu acho que dessa reunião a gente também vai ter resposta sobre isso, sobre essa definição, se de fato o Supremo vai ter essa sessão amanhã ou não, ou se isso vai ficar para a semana que vem. Eu acho que não foi à toa que o Bolsonaro soltou isso hoje
durante uma entrevista essa possibilidade de ser só na semana que vem. Alguma coisa ele está sabendo que a gente não está sabendo. Legal. Ele tem um ministro, né? Então, voltando. Isso tudo sem falar de Senado. Esse quiprocó inteiro e ainda não bateu no Senado. E o Senado, o Cabral, o presidente Jair Bolsonaro falou, né? Ele falou assim, eu acho que passa no segundo turno na Câmara, mas o problema vai ser no Senado. Então, aí eu faço uma pergunta. PEC tem data? PEC caduca? Medida provisória caduca. Não caduca. Mesmo já votado, eu posso votar o segundo daqui a 6 meses. Pode ficar anos parado. 1 ano, 2 anos. Tá fechado. E, Cabral, deixa eu entrar numa pergunta que você ia fazer, que você tinha visto aí, que é o seguinte. Existe paralelo a tudo isso que a gente está falando, existe uma ação do Rodrigo Maia, que é contestando a votação da semana passada do primeiro turno. Ele contesta o seguinte: foi aqui baixado um ato da mesa, é como se fosse um decreto do presidente da Câmara dos Deputados, definido que os deputados que estivessem no exterior, porque tinha pelo menos 23 deputados na COP26, na semana passada, então esses deputados poderiam votar de forma remota, de forma online. E aí o Rodrigo Maia está questionando isso. E aí isso também foi parar no Supremo, e o Supremo devolveu esse processo para a Câmara dos Deputados, dando à Câmara dos Deputados 24 horas para se pronunciar. Então, assim, tem uma dinâmica aqui. Isso tudo aconteceu ontem, domingo. Pode ser que o Arthur Lira só receba esse comunicado do Supremo na quarta-feira. Só entre aqui oficialmente na quarta-feira, ou seja, depois da votação que está prevista para amanhã. Então, assim, tem muitas coisas aí no paralelo, mas não acho que isso também vai ser definitivo para barrar a votação da PEC aqui na Câmara dos Deputados. Com relação ao Senado, Felipe, Cabral, que vocês colocaram. Rápido, só para terminar da Rosa, o que ela está pedindo para o Lira? Ela está querendo que o Lira faça o quê? De acordo com a legislação A, B, C e D, eu poderia colocar alguém externo, é isso? Isso, ela quer que a Câmara se posicione porque que mudou as regras ali antes da votação da PEC. Qual foi a justificativa? E o Senado que você ia falar que eu te cortei, Foi justamente com essa manobra que o Lira fez que também garantiu a votação na semana passada, que passou só por 4 votos. Com relação ao Senado, e aí aquilo que você já colocou, Cabral, de que, poxa, esse barulho todo ainda nem chegou no Senado, como é que vai ser lá no Senado? A turma também espera a liberação das emendas de 2021. E aí que começou a surgir no radar. A gente começou a ver declarações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falando o seguinte: olha, a gente ia puxar essa PEC direto para o plenário assim que ela chegasse. Mas não, a gente agora tem um outro entendimento. Vamos jogar para as comissões. Por quê? Está se criando aquela velha estratégia da política de criar dificuldade para depois vender facilidade. Então, estendendo aqui o prazo de debate, encaminhando para as outras comissões, Cabral, a turma também está colocando assim, resolve a minha vida de 2021, resolve a liberação de emenda de 2021, que senão vai estender cada vez mais aqui as etapas dentro do Senado. Então, o jogo no Senado, de fato, ainda não começou, mas a turma lá já entendeu o que tem que fazer e já está começando a vender dificuldades para o governo. Mas o nosso cenário base é a PEC dos precatórios, é o win-win game. Libera 91 bilhões no orçamento para o governo e para as emendas parlamentares em um ano eleitoral. Então, por mais que se crie dificuldades, por mais que a gente veja muito barulho aqui, o nosso cenário base é de aprovação na reta final aqui de novembro. Isso aí. Eu queria mudar um pouco de assunto. Se ninguém tiver mais de PEC dos precatórios, eu ia fazer uma pergunta de assunto variado aí para o Eric. A gente está batendo bastante em PEC dos precatórios, sim, muito importante, mas tem outras questões também que eu queria abordar aqui. Pode mudar, Cabral, Gani? Pode. Pode? Já fiquei revoltado já. Já ficou revoltado. Ô Eric, eu já tem uma situação desde a semana passada, né? Foi a volta do Moro aí ao cenário.
possivelmente se filiando a um partido. Hoje saiu a notícia do presidente Jair Bolsonaro, que pode se filiar também ao PL, né, o partido do Valdemar Costa Neto. Tem a questão do Dallagnol saindo do Ministério Público lá do Paraná e também possivelmente entrando na política. Queria saber de você, né, essas peças aí do cenário eleitoral. Eu sei que a gente tem essa coisa mais urgente para passar, para a gente poder deslanchar um pouco, mas o cenário eleitoral já está sendo trazido de 2022 para 2021 faz tempo, né? Queria saber como que você está vendo essas movimentações e o que isso, de fato, pode mudar o cenário, o que isso pode impactar no cenário. Os investidores institucionais, eles estão de olho nessas movimentações? Existe alguma preocupação? Não existe? Como que você vê essa conjuntura toda aí? Essa questão do Moro, de fato, ele tem se movimentado bastante. Existe essa sinalização dele entrar no partido Podemos, mas ainda não está claro, Felipe, o que ele vai fazer da vida, tá? E nem precisa estar nesse momento, ele tem até o meio do ano que vem para decidir. Então, ele tem se movimentado no sentido de candidatura para presidente da República, mas já começou a ser bastante ventilada uma possibilidade de Senado, tá? Então, se não está descartada também a possibilidade dele tentar algum cargo para o Congresso, e lembrando que ano que vem vai ser uma vaga só para o Senado, é uma disputa mais acirrada para você conseguir ser eleito. Então, está ainda nisso, ele não precisa se decidir agora. Esses movimentos que ele tem feito é até interessante, porque faz parte da estratégia dele até para testar a temperatura, até para testar o ambiente, para ver como é que é a aceitação da candidatura dele, como é que são as reações dos adversários, porque existe uma lógica de que quando o cara coloca a candidatura dele, muitas capivaras saem, né? Muitos esqueletos saem dos armários. Então, assim, há também toda essa estratégia de testar a temperatura, ver se vai sair alguma coisa ruim ou boa, e assim avançar ou recuar. Então, o quadro do Moro, acho que é um quadro ainda em aberto. Ele vai ser candidato a alguma coisa, isso parece que é bastante óbvio, mas está em aberto. Com relação ao Dallagnol deve vir para deputado federal. Eu acho que aqui dentro do Congresso virou motivo de piada, porque é um pouco que reforça uma imagem que a turma já tinha aqui, de que tudo que ele fez nos últimos anos foi no sentido de se tornar uma pessoa política, foi de cunho político, mas isso aí também uma questão pessoal do Dallagnol. Acho que, por mais que ele tenha essa inclinação para a política, todos nós podemos ser candidatos, e agora ver se ele realmente vai conseguir ser eleito ou não. Tem que ver se aquela onda de 2018, que a gente via, uma onda muito forte aí, que a gente via do humorismo, da questão do Lava Jato, ela vai se permanecer. A minha sensibilidade mostra que não, tá? Aquela movimentação de 2018 não é a mesma de hoje. E vamos ver, então, como é que esses atores que estavam muito ligados à Lava Jato vão se colocar em 2022. Além disso, qual foi o outro candidato que você perguntou mesmo? O Moro, o Dallagnol e Falei Bolsonaro. da filiação do Bolsonaro. Bolsonaro tem namorado a cada semana com um partido diferente, né, Felipe? A grande questão central aí, que dificulta ele entrar num partido grande, ele já recebeu o convite do PR, já recebeu, que é atual republicano, do progressista, agora do PL e de vários outros. A grande questão aí, que foi a grande briga que ele teve no PSL, é a chave do cofre, Felipe. Ele quer entrar no partido, mas ele quer ter a chave do cofre para justamente definir como é que vai ser as coordenadas e como vão ser as estratégias no ano eleitoral. E é muito difícil um presidente de partido dar essa chave. No PSL não aconteceu, nos outros partidos eu acredito que não vai acontecer também. No máximo vai ser dividido essa chave. Então, eu acho que a grande dificuldade dele entrar no partido grande hoje é isso. Eu me lembro que quando estava no PSL havia uma briga muito grande dos filhos dele com o presidente do PSL, que é o Bivar, justamente por essa questão de ser os donos de alguns redutos eleitorais. E quando a gente fala dono, a gente também está incluído aí questões financeiras e orçamentárias, de que, aqui em São Paulo vai ser destinado maior recurso porque meu filho é candidato. Em tal lugar vai ser destinado mais recurso porque o cara lá é meu amigo, então ele vai ter mais recurso. Então, a chave do cofre é muito sensível. E é aí que está, acho que, um nó para mim, no meu ponto de vista, para o Bolsonaro entrar num grande partido. Nenhum presidente de partido, só tem gente
experiente na política vai querer dar essa total liberdade, mesmo que seja com o Bolsonaro. O Eric, eu tenho uma fonte aí segura que diz que o Moro sai a presidente, viu? Mas a pergunta que eu vou te fazer é outra. MP tem agora uma medida provisória da prorrogação aí do Bolsa Família para o antigo Bolsa Família, né? Para 2021. E aí, meu caro, definir um valor do benefício agora não é muito arriscado, dado que tem uma incerteza em relação à PEC dos precatórios para 2022? Como é que contorna isso? Gani, esse tema ficou congelado, está suspenso aqui no ar, tá? Justamente etapas que têm que ser concluídas. A primeira etapa é a PEC. Sem a PEC, a gente não sabe se vai ser liberado 90 bi. Se a gente não sabe se vai ser liberado 90 bi, a gente não sabe então quanto que vai ser gasto com o novo Bolsa Família. Já havia um orçamento de R$200. O orçamento de R$200 já cabia dentro do teto, já estava previsto, já estava tudo ok. Então, assim, no limite, tudo dando errado com relação a PEC precatórios, que eu não acredito, volta-se, acho que, para a ideia inicial de iniciar a discussão a R$200. Mas eu não acredito que fique nesses R$200, não acredito nem que fique nos 400. Depois que for liberado esses 90 bi, a gente vai ver outros valores aqui paralelos correndo. Então, essa questão da MP está em suspenso até que se decida a PEC dos precatórios. Para o benefício de 2021, como é que fica agora para esse finalzinho do ano? O governo não lançou essa MP, segurou essa MP, é isso? A MP está em vigor, mas não estabelece valores. E aí está se esperando a PEC do precatório para se estabelecer os valores. E aí, com relação a esse ano, se lembra que há umas 3, 4 semanas atrás teve um aumento do IOF? Sim. Sim, IOF do crédito. Então, você lembra que aí teve uma repercussão super negativa no mercado? Era justamente para dar os recursos, um mini reajuste do atual Bolsa Família de 2021 até dezembro. Aí a turma do mercado financeiro leu assim, eita, então toda vez que vai ter agora aumento de IOF, justamente para ter aumento do Bolsa Família. Mas não, o cálculo feito ali foi de um aumento até dia 31 de dezembro. E aí a expectativa é que a partir de 1º de janeiro, a PEC já tenha sido votada, a MP que você falou, Gani, já tenha sido votada, e o orçamento, que é aquilo que eu sempre trago para vocês, já está definido para o ano que vem. Que no final tudo vai desaguar nesse orçamento, tudo vai estar ali rabiscado no orçamento do tamanho dos recursos que a gente vai ter para o próximo ano. O governo era botar IOF de... né? Não mudou ainda, porque está tudo sendo votado IOF de crédito até 31 de dezembro e a partir de 1º de janeiro a grana vem da reforma do imposto de renda. Deixa eu te fazer uma... Reforma do imposto de renda, Cabral, isso aí não vai não. A ideia original era essa, pegar o IOF até 31 de dezembro e virar o ano, o Bolsa Família, assistencialismo, ia ser bancado pela reforma do imposto de renda. A ideia original era essa. Deixa eu te fazer uma pergunta também envolvendo nomes. Zé Dirceu trabalhando pesado nos bastidores. Dizem que ele já conversou, está conversando com Alckmin e com o PSDB. É verdade isso? Faz sentido? Porque é notícia de bastidores, não tem nenhuma aspas, né? O Kassab sempre foi muito próximo do PT, tá, Cabral? Eu acho que ter conversas podem estar sim existindo, mas que isso vai se confirmar no futuro apoio do PSD à candidatura do PT, eu acho difícil. Eu acho que só se num cenário assim de segundo turno, Lula de um lado, Bolsonaro do outro, aí o PSD faz um acordo com os petistas, mas isso aí é muito, muito cedo para antecipar qualquer cenário desse, porque o PSD já esteve no governo Lula, já esteve no governo do Michel Temer e também já esteve no governo do Bolsonaro. E aí dizer para você o que vai acontecer em 2022 é bem difícil, mas ter essas conversas, o Kassab tem o trânsito sim com a turma do PT, tem um trânsito com a turma do Centrão,
faz parte, inclusive, do Centrão PSD, e tem o trânsito com integrantes da cúpula do Palácio Planalto, aonde ele, inclusive, tinha o ministro, que era o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Conversou também com o PSDB, com os tucanos. Eu acho que é aquela fase de namoro. Eu acho que todo mundo está conversando, todo mundo está tentando entender o que vai ser feito a partir do ano que vem, e eu acho que já está construindo alguma centelha de acordo para o segundo turno, tá, Cabral? A turma a turma da política normalmente está há uns 2 anos na nossa frente. Então, acho que o que está em jogo aí é a possibilidade de segundo turno, do tipo, se você não for, estamos juntos. Zé Dirceu voltar para a Casa Civil, pelo amor de Deus. Vou morar na Argentina, vai estar melhor Argentina, Venezuela do que Zé Dirceu como saiu ministro da Casa conversa aí, Civil. Cabral, de Lula com Alckmin de vice, não sei não, hein? Saiu bastante notícia no final de semana disso, eu não duvido nada que tenha tido a conversa. Mas concordo com o Eric, é aquele papo, vamos bater um papo, não vamos ser inimigo, lá na frente a gente troca figurinha, pelo amor de Deus, maluco. Vamos botar BMC em Nova York? Vamos embora. Pô, eu prefiro o Biden do que esses dois, mano. Bom, isso aí. Mais perguntas pro Eric, vamos encerrar, que senão daqui a pouco a gente fica com o Eric até o D-Trade aqui. Eric fala, chegou segunda-feira. Ele deve falar, caramba. Ninguém gosta de segunda-feira, mas o Eric... E ele tá feliz que segunda-feira que vem é feriado. Ufa, não vai ter. Não, mas aí ele vem na terça. O Eric, participar do BMC Market é cárcere privado, né, meu? Ai, meu Deus. E a gente participou aqui de vários que véspera de feriado, hein? Todo mundo de castigo. Segunda que vem não tem Eric, feriado, né? Apesar que quem faz de BMC internacional, aplicado no exterior, segunda não tem bolsa nos Estados Unidos? Verdade. Não tem que ter esse programa na segunda-feira, de uma dupla aí? Tem que ter. Então tem que ter. Com Daniel Morales, de preferência. Ô Eric, então, só para a gente deixar aquelas considerações finais, pontos de atenção, PEC dos precatórios e PEC dos precatórios no radar do investidor, é isso? Só um detalhe da pergunta dele, que horas mesmo é a votação? Final do dia, pregão fechado ou de dia? Que na semana passada começou a se debater pregão fechado. E amanhã? Vamos trazer os calendários para vocês de potenciais volatilidade no mercado. Agora às 17 horas tem essa reunião do Lira com o Fux, vamos ficar de olho no que sai dessa reunião, pode ser que tenha alguma declaração antes do fechamento do mercado. Amanhã de manhã tem essa reunião, que aí é meio-dia, do PDT, a turma vai ficar de olho, porque se tiver alguma movimentação no sentido que o PDT tirou votos da PEC, isso também vai impactar. E a sessão de amanhã está prevista para as 9 horas, mas não deve começar às 9 horas. Deve abrir aqui a sessão e isso deve se arrastar ao longo do dia. E aí, Cabral, vai depender muito se vai ter ou não a sessão do Supremo. Vamos botar cenários para vocês. Saiu a declaração hoje de que não tem a sessão do Supremo amanhã. Vai ser o dia todo a discussão aqui na Câmara da PEC dos precatórios. Aí a gente vai varar aí o dia, começando ali, acho que no início da tarde, até o final da noite de discussão. Cenário 2, vai ter a sessão do Supremo Tribunal Federal. Meu sentimento é que a turma aqui do plenário vai esperar para saber qual vai ser a foto final dessa decisão e aí depois retomar ou não a votação aqui no plenário da Câmara. Então são 2 cenários. Cenário 1 com o julgamento do Supremo e cenário 2 sem o julgamento do Supremo. No cenário 1 com o julgamento do Supremo, a gente não vejo possibilidade de encerrar amanhã a votação da PEC. Sem a votação do Supremo, eu acredito que vai ser arrastado, mas acredito que se encerre ou terça ou no limite na quarta-feira. Fechou. Maravilha. Fechado. Eric, valeu, hein? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nessa segunda-feira. Se a gente tiver novidades aí, certeza que vai te ligar aí para fazer a entrada de última hora. Mas valeu, Eric. Ótima semana para você. Bom trabalho aí. Um abraço. Obrigado a você, Felipe. Obrigado, Gani. Cabral, sempre com
500 perguntas, mas isso é que deixa dinâmico esse programa. Sem você aqui, acho que teria outra cor esse programa. E agradeço aí também a participação de todos os internautas. Boa semana. Valeu, Eric. Abração para você. Até a próxima segunda, feriado, que o Eric não vai estar por aqui. Uma pena, mas a gente arruma um outro dia aí pro Eric terça, pô. chegar. Quarta-feira ele vai estar aqui no BMC News com a Paula Moraes. Já é dia de Eric DK, certamente repercutindo tudo que acontece lá em Brasília. Vamos trazer o Daniel Morales aí, tem informações pra gente, também tem pauta pra gente discutir. A gente tá chegando na reta final do programa aí, mas ainda tem tempo de trazer pauta aí, ô Morales. O que você traz pra gente? Pois é, Felipe, vamos lá. A gente traz aí informação do que o Banco Central, né, divulgou os dados do Boletim Focus hoje de manhã, com as projeções do mercado financeiro para os principais indicadores, né? Vamos então aos números, então. A inflação, mais uma vez, foi revisada para cima. Nesse ano subiu de 9,17% para 9,33%. Em 2022 foi de 4,55% para 4,63%, um pouco mais distante do centro da meta do Banco Central. A projeção para a taxa de juros no fim do ciclo também foi revisada. Agora, em 2021, ela permanece em 9,25% ao ano, mas no ano que vem o mercado projeta que a Selic chegue em 11%. Na semana passada, a perspectiva estava em 10,75%. O crescimento da economia foi revisto para baixo. Em 2021, o PIB passou de 4,94% para 4,93%. Já no ano que vem, a queda foi um pouco mais acentuada, passou de 1,20% para 1%. A estabilidade ficou por conta do câmbio, que manteve as projeções de R$ 5,50 para 2021 e 2022. Alexandre Cabral. É isso aí. Ficou na dúvida? Eu fiquei esperando ele falar uma coisa, mas eu acho que ele deu uma respirada aí. Não, que eu esperei, tava você sozinho na câmera, tava esperando abrir para então nós tá bom, quatro. então Eu tô quietinho, viu? Eu sou uma pessoa obediente, eu sou revoltado às vezes, mas sou tranquilão, obediente, de paz. Mengão massacrou o Atlético sexta, joga hoje de novo contra o Chapecó. CBF tá doido para dar o título pro Atlético, o Flamengo joga assim já não. Mas voltando, deu rod. Deu rod, mano. Mas não esqueça que é um derrode previsão. 2021 já dá para confiar muita coisa, porque falta 1 mês e 22 dias para acabar o ano, perdão. Então dá. Agora 22 é tudo muita expectativa, nada impede disso mudar. Mas eu tô meio mais cenário Focus do que achando que o Focus está exagerado. Porque eu acho que nós temos aquele problema de virada de ano. O empresário lá sentado, animadaço, em janeiro, com a equipe dele. E aí, o que vai ser 22? Olha, tem um tal de Banco Central que virou o ano juros a 9 e... O que é Focus? 25 ou 75? Eu não lembro agora. A 9,75, 9,25, lá, Y. 9,25. E tem expectativa que ele suba juros até 11%. E aí? Não vamos conseguir emitir dívida? Não vamos conseguir captar? Vamos esperar primeiro tri? Vamos esperar sair alguns resultados? A gente está com dinheiro no caixa, deixa ele lá no caixa. Para quem investir na incerteza? A gente pode... estamos precisando emitir. Vamos emitir a 12 ao ano? A 11 ao ano? Então, ano que vem, maluco, eu acho que o próprio Banco Central deve estar preocupado não somente com a inflação. Eu já falei isso 100 vezes e eu vou falar mais 100. Ele também está preocupado com possibilidade da qualquer decisão dele virar recessão e ferrar mais a vida dele ano que vem, com mais possibilidade de câmbio para cima e essa inflação ele só controlar no segundo semestre de 23. Então eu acho que o próprio Banco Central está assim, desesperado. E um dos culpados do desespero é um pouquinho ele, né? Jogou esses juros a 2, não era para ter jogado esses juros tão baixos. Eu sempre falei isso lá atrás, não é obra, não é como é que é engenheiro de obra pronta. Eu acho que ele exagerou e demorou um pouco a subir também os juros. Já devia ter subido um pouco mais forte anteriormente, tá? E só para mostrar os gráficos aí que eu mandei, por favor, gráfico 1. Esse gráfico é a evolução do IPCA, né, que a gente publica aqui desde o começo do programa. Repara que tanto o azul quanto o laranja aponta a mais direita possível. Deu uma empinada, que é de semana passada para essa semana. Então nós já estamos indo bem longe do teto esse ano.
e ano que vem a gente já está quase ultrapassando o teto, tá? IPCA e IPCA. O seguinte, eu não lembro qual deu branco. O seguinte é meta Selic contra IPCA. Põe um 2, por favor. Então tá naquele boladinho ali, mas eu acho que a gente fecha taxa de juros real negativa. Eu acho que o azul, que é a inflação, tá embolado nesse momento junto com a meta Selic, mas eu acho que ele fecha por cima. Apesar que nas entrelinhas hoje já enxergaram que um dos diretores do Banco Central pode ter dado a entender que num evento hoje de manhã o juros suba 2%. Ele falou para o Nikkei Ásia. Uma entrevista na semana passada que, se possível, se necessário, vai aumentar em mais de 1,5%. Aí o pessoal já escutei até falar em 2%. Bruno Serra. A tabela 3, por favor, que é do PIB. Essa é a tabela ao contrário, né? Ela só cai. Esse ano deu meio estabilizada, vai trabalhar ali na casa de 5. Caiu um pouquinho, mas sempre trabalhando na casa de 5. Já deve ter seus 2 meses aproximadamente. O problema é essa meia laranjada, né? Que ano que vem ficou muito tempo a 2,5 e agora está empinando para baixo. Pode ser que semana que vem eu tenha que editar o eixo Y, porque ele está exatamente em cima de 1%. Está um bola-bola, então aquela laranja ali está colada ao eixo de baixo. E a última, que é o acumulado dos 2 próximos anos, a tabela 4, por favor, que também só está fazendo cair, né? Nós já estamos falando o que se esperava no começo de maio. Então não duvide que a gente chegue a algum ponto aí que o PIB acumulado de 2 anos fique menor do que se esperava somente para esse ano, em algum momento para trás, tá? Então, infelizmente, notícias não são boas, mas não esqueça que relatório Focus trabalha muito com momento, né? Se começar a PEC ser aprovada, a economia melhorar, a real valorizar, provavelmente nós podemos ver invertendo opiniões mais para ano que vem. Eu acho que esse ano já está muito dado, devido a faltar 58 dias aí para acabar o ano. Mas para ano que vem não duvido nada, começar a falar de PIB não a 1, ao em 20, ao em 30, dar uma pequena recuperada. Mas eu acho que a grande droga vai ser empresário sentando em janeiro e vendo inflação forte, juros de 11%, o que eu vou fazer esse ano? Eu até ia colocar na pauta de discussão aqui rapidinho, para o Gani também, essa entrevista do Bruno Serra, né, ao Nikkei Ásia, que ele falando que, se necessário, o Banco Central pode elevar os juros em mais de 1,5 ponto percentual na próxima reunião, agora de dezembro, a última do ano. E aí a minha pergunta é, se necessário, o que precisa estar... Qual que seria o cenário para elevar mais de 1,5? Eu acho que talvez o Bruno Serra, né, ele esteja dando um recado ali pro Planalto, né, pro governo, assim, nas entrelinhas, façam a parte fiscal, porque senão eu vou ter que ligar ainda mais aqui a turbina dos juros. Em que sentido isso, né? No sentido de que se piorar ainda mais a parte fiscal com auxílios, isso é mais turbina para a inflação, né? E aí, porque é mais dinheiro no mercado, aí o Banco Central tem que agir ainda mais fortemente. Como foi, estava precificado 1 ponto percentual de alta na última reunião e às vésperas, uma semana antes, praticamente foi para 1,5%. É muita coisa, é um aumento de 50% em relação ao que já estava. E isso porque houve o aumento do Auxílio Brasil, né? Veio aquele aumento lá de R$400. Qual que era o ponto? O ponto era que este aumento geraria inflação. Então o Banco Central agiu já para conter as expectativas. Agora, vamos lembrar o seguinte, né? Que esse aumento, se vier em 2 pontos percentuais, ele começa a ter efeito prático, ele é imediato, mas o efeito na economia real dura em média 9 meses. Então o Banco Central agora, ele não está mais preocupado com a inflação agora de 2021. Essa está dada. Ele está preocupado com a de 2022, ele está tentando conter a inflação de 2022, que já vem acelerando ali no Boletim Focus, a gente percebe, e tentando deixar ali próximo dos 4,5, ancorar essa de 2022. É aquilo que ele fala de horizonte longo, quando ele escreve no discurso. O que Gani está falando aí é aquele quando ele fala, meu horizonte agora é segundo semestre de 22, e já estão achando que na próxima ele já fala em 23.
O Gani popularizou o que eles chamam lá de horizonte longo. Gani, então você concorda comigo, a batata tá na tua mão. Ele adora isso. Eu acho sensacional isso, a batata na tua mão. Vai me devolver? Então tá bom, eu soube juros, está na tua mão. Aprova a reforma, agora sobe juros. Então, infelizmente, maluco, pelo amor de Deus. E só pra falar com o Leonardo Lana, pô, Cabral, a CBF doido pra dar o título pro Galo, é brincadeira, rapaz, relaxa. É brincadeira, é flamenguista revoltado com o próprio técnico, que desaprendeu a ser técnico em 15 dias. O cara mandou bem no começo, agora um time aqui da BMC, com eu no ataque com 105 quilos, que eu não jogo bola há 40 anos, faço gol. Tá ridículo isso. Rapidinho, filho, só queria falar o Rui das Neves, duas coisas, meu caro. Primeiro, aquela sugestão lá que você deu de um convidado, muito obrigado, eu já levei para produção aí, para os jornalistas, enfim. Segundo, ele nos acompanha, Cabral. Não, Cabral não. Não, é o Saravalli, né? Eu tô aqui com o Saravalli e tal. Já desde a outra emissora, eu fico muito feliz que ele migrou pra gente aqui. Sim. Então isso é prova que mais pessoas migraram da outra emissora pra cá. Eu não sei como é que eu conheci Rui das Neves. A gente tá dando um baile na outra emissora. Um baile. Rui das Neves, depois me chama no WhatsApp, eu não sei como eu conheci Rui das Neves. Deve ter sido alguma live, algum WhatsApp, sei lá onde é que foi. É isso. Vamos de considerações finais aqui, só pra gente finalizar. Ô, Cabral, a consideração final é que se não fizer a lição de casa hoje, Palmeiras já passou, né? Palmeiras já passou, não, o brasileiro já acabou, o brasileiro acabou pra todo mundo. Entrega a taça? Pra mim, brasileiro e Copa do Brasil já é do Atlético Mineiro, acabou. Pode até acabar os jogos e dar feira coletiva pra esse povo. E vai perder do Palmeiras, meu. Quer dizer que o cara agora é São Paulino e palmeirense. Não, eu vou torcer A Peguete é palmeirense, é isso? Porque você a Peguete é palmeirense. A Peguete é palmeirense. Aí agora vai dizer, ai, porco. Ah, que coisa ridícula. Que coisa ridícula. A apaixonadinha... Antes, é palmeirense. eu já estava secando o Flamengo. E aí, Manuales, o que você acha disso? Agora tá andando de mão dada, tá todo no love, liga de manhã dizendo que tá com saudade, e ela é palmeirense, vai ter que virar palmeirense. Ah, pau mandado da porra, mano. Ô, louco. Cabral, então a consideração final é essa, né? De Palmeiras. Minha consideração final é essa. Não mude de time por causa da sua patroa. Estou torcendo contra o Flamengo. Só por exemplo, minha esposa é Santos, mas ela viu o jogo final de semana. Eu já torcia contra o Flamengo muito antes de conhecê-la, então estou torcendo para te ver triste aqui no programa. Ah, então ele é palmeirense mesmo, confirmou. Ah, já torcia contra antes de conhecê-la. Ah, maluco. Tá só vendo daqui a pouco ele lá no Allianz Parque. Palmeiras. Jamais. Tira do ar esse maluco. Time a gente não muda. Acabou o programa. Muito bom ter participado. É brincadeira. E aqui é o outro aqui também. Você pode mudar qualquer coisa. Menos time. É isso então, pessoal. Ô, Morales, um abraço pra você. Até amanhã então, hein? É isso você aí. Você ficou quietinho aí, não entrou na discussão. Hoje eu fui colocado de lado aqui, mas... O famoso murista. Tá em cima do muro aí. Como é que é o negócio? Murista. Você é um murista. É uma abreviação de... Não, deixa pra lá. Deixa pra... Isso é linguajar de vocês ou do Felipe? Ficar em cima do muro não é murista, não? Que é isso? Pode ser no mundo jornalístico, eu nunca escutei isso. Que é isso. Bom, tchau. Até amanhã. Valeu, Gani. Valeu, Cabral. Valeu, Morales. Até amanhã não, até quarta. Abraço pra você. Amanhã eu tô de manhã. Swap. Amanhã tem Saravalli. Amanhã eu tô de manhã. Amanhã é Sara Bruxa. Amanhã tem Saravalli. Amanhã é Sara Bruxa. Saramida. Amanhã é trio. Eu também não tô. Amanhã o Morales também não tá. Você também não tá? Também não tô. Amanhã ele vai ao próximo? resolver pendências. Vou. Então tá. Valeu, pessoal. Agora vocês vão ficar com o The Trade, porque o Alexandre Cabral vai receber aqui o João Paulo, analista técnico do The Trade, para bater um papo aí, falar sobre as ações que estão no radar, as ações para ele fazer a análise também. Inclusive, já vão deixando aqui as empresas que vocês querem que o Cabral converse com o João Paulo, para vocês já deixarem aqui o seu ticker, deixarem a sua empresa preferida, aí o que vocês querem
que eles analisem. E eu vou ficando por aqui, só deixando aqui uma olhada. A bolsa virou, hein? Tava subindo 0,3, 0,2 e agora caindo 0,10% nesse pregão de segunda-feira. Será que teremos a bolsa caindo nessa segunda-feira? O que será que vamos ter até o final do pregão? Lembrando que hoje, primeiro dia de novo horário de negociação da B3, a bolsa funcionando até às 6 horas da tarde, ou seja, não fecha às 5, fecha às 6, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, 3 horas e 34 minutos, e você vai ficar aqui com o Cabral e o The Trade. Eu volto amanhã, um forte abraço a todos vocês, tchau, tchau.